Boa noite, meus irmãos. Nós estamos dando início a mais esse momento de culto, de aprendizado da palavra do nosso Deus, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro do profeta Abacuque. A gente vai estar usando esse comentário aqui. É um comentário bem didático, bem tranquilo, do reverendo Hernandes Dias Lopes. É um comentário onde, na verdade, são várias pregações que ele fez, e ele colocou como comentário aqui também, tem várias referências. É um comentário bem pastoral, bem tranquilo de se entender, e a gente vai estar meditando um pouquinho no livro do profeta Abacuque, através desse comentário aqui, tá bom? Antes de tudo, nós vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, vamos cantar alguns louvores, vamos falar com Deus nessa hora, nesse instante. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida e nos deu o privilégio de poder participar e estar juntos, Senhor, orando e aprendendo um pouco mais da Tua Santa Palavra, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, nos livre de todo mal e principalmente, Pai, perdoa os nossos pecados, porque sabemos o quanto somos falhos, somos pecadores diante da Tua presença. Pai eterno, fica conosco, Pai, ilumina a nossa mente, o nosso coração. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, mas Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 24 da palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 19 até o verso 24 da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Louvado seja Deus pela sua palavra que foi lida. Aqui o profeta Jeremias, um profeta que passou tantas dificuldades, um profeta que chorou muito, tanto é que ele escreveu essas lamentações dele, as queixas dele, de modo geral, para com o povo de Deus, falando com Deus, abrindo o seu coração a Deus. E aqui ele fala que ele se lembra da aflição dele, do pranto dele, ele lembra continuamente e recorda isso tudo dentro dele, mas ele diz que quer trazer à memória o que pode dar esperança a ele. E a esperança dele, ele tinha plena convicção que estava em Deus. É por isso que no verso 22, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A esperança dele estava em Deus. E é exatamente isso que ele fala no verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse é o momento que nós vamos cantar louvores. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Vamos estar louvando ao nome do nosso Deus nessa hora. Como estás língua confessará ao Senhor.
confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti receber o tesouro maior terá. Tua língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti receber o tesouro maior terá. queridos, a gente já leu o texto bíblico, já cantamos louvores, já bendizemos ao nome do Senhor, já oramos, falamos com Ele,
Agora é um momento que nós vamos estar meditando na Santa Palavra dele. Lembrando, nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque, nesse livro aqui, no comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, onde ele comenta sobre esse livro, o profeta Abacuque. Nós tiramos aqui vários ensinamentos da parte de Deus através desse livro, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre esse profeta e sobre a mensagem do profeta Abacuque. Então vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, capítulo 1, Abacuque capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. A gente vai fazer essa introdução primeiro, onde nós vamos estar aí falando mais sobre esse trecho mesmo e outros. Vamos falar quando que o livro foi escrito, provavelmente, o que estava acontecendo na época. Abacuque capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença e rogamos a Ti que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua santa palavra. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, aqui o profeta Abacuque está falando com Deus, né? Está abrindo o coração ao Senhor, e a gente vai tentar entender aqui um pouco do contexto, de modo geral, do livro do profeta Abacuque, onde ele nos ensina sobre a soberania de Deus, que Deus é um Deus santo, poderoso, um Deus eterno, um Deus que não negocia os seus princípios, um Deus que também fala com o seu povo através do profeta, que instrui ao profeta. A gente leu um texto mais cedo do profeta Jeremias, onde Jeremias ele é contemporâneo, Abacuque e Jeremias são contemporâneos, são do mesmo período mais ou menos, e eles falam ao povo de Deus, e o povo de Deus não escuta. Então a Babilônia vem e toma esse povo e leva cativo a esse povo. Então Abacuque foi escrito cerca de 2.500 anos atrás, ou um pouco mais. Ele é um profeta que fala ao reino de Judá, que estava colapsado já. O que acontece na história? A gente tem o reinado de Davi, a gente tem o reinado de Salomão. Quando Salomão termina de unificar o reino, é o reino mais unificado que tem, é o reinado de Salomão. Após a morte de Salomão, o reinado se divide em reinado do sul e reino do norte. Reino do sul e reino do norte. O reino do norte foi levado cativo pela Síria cerca de 100 anos antes dessa história acontecer. E, queridos, pasmem, mesmo o povo de Judá vendo tudo o que acontecera com o povo de Deus, com outro reino, que o outro reino foi levado cativo porque eles pecaram contra Deus, o povo não se atentou a nada disso e continuou fazendo práticas que não condizem com a verdade, com a palavra de Deus, e não respeitavam o chamado dos profetas ao arrependimento.
e o povo foi levado cativo também pela Babilônia, um povo muito pior do que a Síria. E então o reino de Judá não se atentou a isso que acontecera e praticava as mesmas coisas. O cenário que Abacuque aparece é um cenário onde a Síria e o Egito já estavam entrando em colapso, já estavam sendo dominados pela Babilônia. A Babilônia estava em ascensão, era um povo cruel, era um povo que destruía as pessoas, era um povo que, ao dominar outras nações, vinham e destruíam tudo. Tanto é que o templo foi destruído nessa época. Tanto é que as pessoas que não morreram ao fio da espada e que não foram levados para a Babilônia, vocês devem conhecer a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles foram levados cativos para a Babilônia. É exatamente nesse período que o profeta Abacuque está inserido, falando da sua profecia e falando com Deus sobre o povo e tudo que acontecia lá. Os historiadores vão contar que aqueles que não foram mortos pelo fio da espada e não foram levados cativos, muitos morreram de fome dentro dos muros de uma cidade quase que totalmente destruída. Meus irmãos, era um povo cruel, era um povo que destruía, que invadia outros povos e que trazia destruição. E é nesse contexto que o livro de Abacuque está sendo inserido. Abacuque provavelmente viu a queda de grandes potências mundiais da sua época para o povo da Babilônia. Ele viu a Síria caindo, ele viu o Egito caindo para a Babilônia, e agora chegou a vez do povo do Senhor cair ante a esse povo tão terrível que é o povo da Babilônia. Meus irmãos, é um livro completamente atual. Quando a gente vê aqui no primeiro capítulo desses versos, a gente nota o quanto é atual o livro de Abacuque, porque são perguntas cruciais que ele faz ao Senhor. Abacuque, ele é um profeta, e a gente vai falar um pouco desse estilo de profecia dele, que é uma profecia que difere dos outros profetas. Abacuque é um profeta que não fala especificamente ao povo de Deus, é um profeta que fala com Deus. É uma característica também da profecia. Se de fato, e dos sacerdotes da época, se de fato o profeta era a boca de Deus para o povo, ele também era a boca do povo para com Deus. Então, o profeta Abacuque, aqui nesses primeiros versos, vai falar e vai apontar os erros do próprio povo e vai perguntar para Deus perguntas contundentes, perguntas que eu, particularmente, não sei se teria coragem de fazer diante de Deus. Olha a pergunta, o verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vocês não percebem algo parecido com os nossos dias? A justiça, de modo geral, humana, no nosso tempo, não parece estar torcida. A violência não está aflorada. A lei não está frouxa ou afrouxada, de modo geral. A justiça nunca se manifesta. Não é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias? Parece que muitas pessoas estão clamando ao Senhor e gritando por socorro e violência, de modo geral, na vida do cotidiano do povo. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa que aquele povo fazia quando o profeta escreveu esse livro? Então o profeta Abacuque era um profeta um pouco diferente. Era um profeta que
diferir dos outros profetas, porque geralmente os profetas falavam da parte de Deus para o povo, e Abacuque fala com Deus sobre o povo. Era uma situação que estava acontecendo. O profeta Abacuque estava triste porque ele falava com Deus sobre o povo e parecia que Deus não estava escutando, mas estava. E a resposta de Deus para o profeta Abacuque foi uma resposta avassaladora. E vamos entender um pouco do contexto religioso da época aqui. Uns anos atrás dessa profecia, o rei Josias era um rei piedoso, era um rei que realizou uma grande reforma religiosa, promovida por volta do ano 509 a.C. Logo após a morte do rei Josias, o povo de Deus rebelou-se contra Deus, foram contra o Senhor. A reforma do rei Josias era uma reforma do templo, onde ele voltou à centralidade da palavra de Deus, onde ele buscou ao Senhor, mas ele morreu jovem. Então ele morreu cedo no seu reinado. Então o povo de Deus já havia se rebelado. O povo de Deus já não escutava os profetas do Senhor. O profeta Jeremias não foi escutado, o profeta Abacuque não foi escutado. É interessante que o contemporâneo de Abacuque, Jeremias, ele profetizou e alertou reis do povo de Deus, e o rei Jeoacás prendeu o profeta Jeremias, colocou fogo nos rolos da palavra do Senhor, dos pergaminhos da palavra do Senhor que queimaram, e depois disso veio uma sentença dura contra o povo de Deus. Deus se irou sobremaneira com o povo do Senhor, e o povo foi levado cativo. Muitos morreram pela espada, mas também muitos morreram de fome, como eu disse, de fome e de sede. O templo foi destruído. Muitos foram levados cativos. A ira de Deus havia chegado ao seu limite. O pecado havia subido até o trono de Deus e a sua ira havia chegado ao limite transbordado. E aí, lendo o comentário do reverendo Hernandes, ele vai falar algumas frases que eu vou dizer aqui agora. Quem não escuta o chamado da graça ouvirá a trombeta do juízo. Quem calca os pés e não escuta a voz do arrependimento sofrerá inevitavelmente a chibata do juízo. Palavras dele. Vou repetir. Quem não escuta o chamado da graça de Deus ouvirá a trombeta do juízo. Quem não escuta a voz do arrependimento da palavra de Deus sofrerá inevitavelmente a chibata do juízo. Meus irmãos, isso é muito sério, porque mais uma vez a palavra de Deus está sendo falada ao coração do povo dele, onde o profeta Abacuque, onde nós estamos estudando esse livro tão precioso, o povo de Deus não escutou a voz do Senhor pedindo para eles: olha, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus pecados, mudem de vida, sejam transformados pelo Evangelho, mudem a sua história. Aqueles que não escutam a voz, o chamado da graça, podem escutar a trombeta do juízo de Deus. E meus irmãos, não queira ser essa pessoa que Deus desça essa chibata do juízo dele.
Se arrependa dos seus pecados, queridos. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós não sejamos levados cativos para a Babilônia nos nossos dias, dos nossos tempos. Vamos falar então um pouco das divisões do profeta, aqui do livro do profeta Abacuque. Na semana que vem a gente vai estar lendo o texto em si, falando sobre as questões do texto. Só para vocês entenderem, o livro do profeta Abacuque, recapitulando aqui, foi escrito cerca de 2.500 anos atrás. O reino era um reino de Judá que estava em colapso. Após o reinado de Salomão, o reino se dividiu em reino do sul e reino do norte. O reino do norte foi levado cativo pela Síria por causa dos seus pecados. Cerca de 100 anos antes desse livro ser escrito, o reino de Judá não atentou para isso tudo e foi também punido pelos seus pecados. Abacuque viu a Síria, o Egito sendo massacrados pela Babilônia. A Babilônia estava chegando ao povo de Judá de forma cruel, e ele viu a entrada, a iminência ali da entrada da Babilônia, levando cativo muitas pessoas. Outras pessoas estavam sendo mortas ao fio da espada. Muitos morreram de fome por causa disso tudo. O estilo do profeta Abacuque era um estilo diferente dos outros profetas, onde o profeta falava da parte de Deus para o povo. O Abacuque ele fala sobre o povo para com Deus. E a situação religiosa era exatamente essa. Existiam o rei Josias foi um rei piedoso, mas depois da morte do rei Josias, o povo abandonou o Senhor, não escutava mais a voz dos profetas. Reis após esse rei Josias prenderam profetas, maltrataram profetas, e então a ira do Senhor se acendeu para com o povo dele, e o povo dele foi levado cativo para a Babilônia naquele período. As divisões então do livro do profeta Abacuque. O primeiro capítulo fala de uma sentença, fala da sentença do Senhor para com um povo pecaminoso, fala da sentença do Senhor para um povo que estava perdido, um povo que tinha rompido relações com Deus, um povo que pecara contra o Senhor. Então o pecado tem consequências, e está aqui principalmente para aqueles que não se arrependem e abandonam os seus pecados. O capítulo 2 então fala sobre uma visão. Ele fala sobre a visão onde o profeta Abacuque teria que colocar em letras gigantes e apresentar de forma grande essa visão, onde o povo seria levado, onde o povo seria de fato perecer, porque ele estava soberbo diante de um Deus todo-poderoso. O capítulo 3 termina então num cântico, um cântico muito belo, talvez um dos cânticos mais belos da palavra de Deus, onde, se no profeta Abacuque começa no capítulo 1 falando de uma sentença dura de Deus para com o povo, o capítulo 2 fala dessa visão do que iria acontecer. O capítulo 3 traz um cântico, onde lá no final tem aquele capítulo, aqueles versos clássicos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a corça, como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse é um salmo, é um cântico, onde o profeta Abacuque vai depositar toda a sua confiança
no Deus Todo-Poderoso. Esse é o início de uma jornada, onde nós vamos estudar e meditar um pouco mais no livro do profeta Abacuque. E caminhe junto comigo. Nós estamos começando hoje, são 3 capítulos, e a gente vai estar discutindo e aprendendo sobre esses capítulos para o louvor da glória do nosso Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, e até semana que vem, nessa meditação tão preciosa e tão atual da palavra do nosso Deus. Que Deus esteja abençoando vocês, que no domingo às 9 horas da manhã nós possamos estar meditando na Santa Palavra de Deus também, e no domingo à noite às 19 horas nós temos um encontro marcado no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe sua vida, a sua família, e até domingo às 9 horas da manhã. Um forte abraço, Deus abençoe.